Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer hoje a leitura de um texto de Silvio Albuquerque, cujo título é Escolhemos a nossa família. Escolhemos mesmo? Esse texto do Silvio é agora do dia 27 de junho de 2023. Vamos lá, meu povo. É muito comum os conflitos familiares onde todos têm razão e todos são vítimas, pois ninguém se considera algoz por sempre se sentir incompreendido. Tudo que fez e faz não tem ou não tinha a intenção de magoar ninguém. É como retrata aquela expressão popular: quem dá o tapa esquece com facilidade, quem leva nunca esquece. Você já parou para pensar se por acaso você não deu alguns tapas nos seus pais ou nos seus filhos, cuspindo palavras na hora da raiva? Você lembra de algumas delas? Se lembra, já se perdoou? Se não lembra, será que machucou de forma permanente seus pais ou filhos e você não tem a mínima ideia do estrago que provocou? Percebeu que muitas vezes somos crucificados pelos nossos pais ou nossos filhos e nem sabemos o porquê, e outras vezes crucificamos nossos pais e filhos e eles nem sabem porquê? É muito comum, quando estamos em conversas de pais, ocorrerem as queixas sobre os filhos, onde os pais procuram externar os seus conflitos tentando encontrar a solução da boca de outros pais. Normalmente, cada um sabe a perfeita solução para os problemas dos outros, mas não consegue solucionar os próprios. E quando estamos em conversas de filhos, também é muito comum as queixas sobre os pais caretas, dominadores, castradores e por aí vai. Mais uma vez, é muito fácil saber as respostas para as vidas dos outros, muitas vezes até jogando mais lenha para ser queimada no conflito, mas não conseguimos um extintor para apagar o fogo da relação com os nossos próprios pais. Será que seríamos felizes se os nossos pais ou os nossos filhos fossem outros? Você alguma vez já teve inveja de algum amigo por imaginar que os pais dele seriam os ideais para você? Por que será que este seu amigo, filho de pais tão maravilhosos, também reclama dos pais que tem? Será que ele chora de barriga cheia? Ou será que nós estamos vendo apenas o show e ele os bastidores? É comum hoje em dia se falar muito sobre a nossa criança ferida, onde normalmente nossos pais foram causadores de estragos perpétuos, visto que mesmo com 60, 70, 80 ou até mais anos, muitos ainda amargam coisas de um passado tão distante que nem se lembram direito o que levou o fato a acontecer. Será que pelo fato dos nossos pais serem mais velhos que nós e a gente sempre vê-los como adultos, também não possuem uma criança ferida? Já parou para pensar como deve ter sido o relacionamento deles com os nossos avós? Deve ter sido mil maravilhas, afinal de contas nossos avós são maravilhosos, bonzinhos e fazem tudo o que a gente quer. Você já é avó ou avô? Trata seus netos da mesma maneira que tratou seus filhos? Você já parou para pensar que a família que você tem foi você que escolheu no seu plano de alma para poder reequilibrar as pendências de suas vidas passadas? Nós sempre esperamos que os outros mudem e nos peçam perdão, mas você é responsável pela vida de quem? O que o perdão dele significa se você não se perdoa e nem o perdoa? Entra em cena aquela outra famosa frase, abre aspas, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra, fecha aspas. Quando você vai perceber que o que passou, passou e não tem mais como ser modificado, mas você pode ressignificar e seguir adiante? Se você se colocar no papel de pai ou mãe, ou filho, filha, você vai perceber que para você, você sempre tem razão. Tem mesmo? Isso é realmente importante? Ter razão é sinônimo de felicidade? Até quando você vai viver com essa ferida aberta? Nós temos a família que pedimos e elas são exatamente o que precisamos para poder sermos o nosso melhor. Que tal um Ho'oponopono para limpar tudo isso? Já
Pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Vamos lá, né, gente? A gente sabe aí que o círculo familiar, sem sombra de dúvidas, é exatamente o ambiente, as pessoas que nós precisamos ou precisávamos para atravessar esta última encarnação em terceira dimensão na Terra. Muitas das relações familiares hoje são relações de resgate, de reequilíbrio, são. Mas muitas não são, são por afinidade, por amor. Isso é maravilhoso. Agora veja. Nós sabemos. Eu costumo dizer o seguinte, vamos lá. Nós que embrenhamos pelo caminho do despertar, da espiritualidade, do entendimento, as lições são para nós. Não quer dizer que não sejam para eles. Mas a quem muito é dado, muito será exigido. E se nós atravessamos certas lições, é porque a gente ainda precisa extrair algo. Tem eu vi uma frase hoje no Facebook, num grupo chamado Algodão Doce. Olha que delícia. Afe Maria. E interessante que ela tem total relação com essa mensagem do Silvio. Essa mensagem diz o seguinte: o melhor lugar que existe é a nossa casa. As melhores pessoas são as que estão ao nosso lado. As melhores coisas são as que temos. E o bem mais importante da nossa vida é estarmos vivos. Todas as outras coisas que desejamos acontecerão no tempo certo. Enquanto isso, goze dos teus dias e seja feliz com o que tens. Mensagem de Regina Amorim. Será que a nossa mudança de olhar não é uma ferramenta e tanto para a gente lidar com os desafios, vamos dizer, do círculo familiar? Veja, gente, eu sei que muitas vezes tem gente que fala assim, falar é fácil. Não, falar é fácil mesmo. Será que a gente não põe muita dificuldade também para resolver as questões? Lembrem-se que nós fomos absolutamente treinados para achar e para tornar tudo difícil. Não precisa ser assim. Aqui quando ele fala da coisa, né, de que independente do local que a gente está, a gente sempre vai achar que tem razão, isso nos leva, né, a refletir nessa coisa da razão. Eu tenho falado muito, eu não quero estar certa. Até ontem eu queria. Até ontem eu queria que todo mundo pensasse como eu penso, que ouvisse o que eu tinha para dizer, que entendesse do jeito que eu entendo. E me sentia ofendida, né? Quando alguém olhava para mim e falava, nossa, tá totalmente maluca essa daí, né? Achava um absurdo. Depois eu passei a achar que era um elogio. Hoje, por quê? Indiferente, mas não no sentido de desdém. É uma indiferença no sentido de que hoje não me afeta. Eu lido muito bem com isso. Porque eu entendi que cada um é como é. Veja, vou relatar aqui um fato que aconteceu hoje. A minha mãe me mandou um vídeo. Minha mãe minha mãe é uma pessoa que, obviamente, né, vive das notícias da Matrix, daquilo eu tô como a grande maioria. E ela me mandou um vídeo hoje, que é de um rapaz que fala do dia do elogio, e ele fala de saudações galácticas e começa a elogiar. Esse vídeo eu poderia ter recebido de qualquer pessoa, mas eu nunca imaginei que eu receberia da minha mãe. E eu devolvi o vídeo para ela, porque lá ele faz uma série de elogios que eu achei fantástico, e ele traz uma visão de Deus. Minha mãe é católica, apostólica, romana.
rezo o terço todos os dias, acompanho e tal. E eu devolvi para ela, dizendo que eu devolvia porque ela era exatamente tudo aquilo que aquele rapaz estava dizendo no vídeo. Ela e meu pai. E que eu os amava e que Deus era exatamente aquilo que aquele rapaz estava dizendo, não aquele carrasco que todo mundo acha que castiga. E para minha surpresa, minha mãe me devolveu um áudio que eu nunca imaginei ouvir. Onde ela fala de Deus como um pai amoroso, que não castiga ninguém, que é tudo que a gente sabe, mas na cabeça, geralmente, de quem segue certas religiões, a gente sabe que a visão é de um Deus que castiga. Eu fiquei ouvindo a minha mãe e eu pensei assim, a tiazinha de Cabobró. Sabe aquela tiazinha de Cabobró que não precisa saber? Porque o principal ela já tem, que é amor, compaixão. Eu vi essa senhorinha de Cabobró na minha mãe. Então, às vezes, a gente perde muito tempo da vida querendo convencer os outros de uma verdade que é só nossa. E nessa de querer convencer os outros de uma verdade que é só nossa, o Vital fez um vídeo, um áudio, um texto esses dias falando verdade relativa ou verdade absoluta. E nessa de querer convencer os outros de uma verdade que é só nossa, a gente só quer ter razão. E perde os melhores momentos da vida. Eu comecei a fazer, tem um Ho'oponopono para harmonização de relacionamentos, que inclusive foi a Claudinha que me passou, e assim, quando eu atendo pessoas, eu compartilho esse Ho'oponopono com todo mundo, com pessoas que eu atendo, que eu não atendo, enfim. E o feedback que eu recebo desse Ho'oponopono é fantástico, de harmonização de relacionamentos assim, impressionantes. E eu comecei a fazer para os meus pais, né? Depois da live da Dinara, inclusive, né? Porque assim, é aquilo, né? A gente às vezes acha que não tem conflito. Racionalmente, mentalmente não tem. E as marcas que ficaram, né? Como o Silvio falou aqui no texto, de coisas que a gente fez, aliás, de coisas que eles nos fizeram e que ressoam até hoje em nós, e de coisas que nós fizemos e que também ressoam nas pessoas, sejam pais, sejam filhos. E o Ho'oponopono cumpre esse papel de limpar divindade. Limpa em mim as memórias que eu compartilho e que me conectam com esse sentimento. Transmuta, purifica. O Ho'oponopono vai atuar onde você nem sabe que ele precisa atuar. E eu comecei a fazer esse Ho'oponopono para harmonização de relacionamentos para os dois. Eu gravei e todos os dias eu ouço. Inclusive estou fazendo para mim. Porque se a gente parte do princípio que o primeiro relacionamento que precisa ser harmonizado é o nosso relacionamento conosco, eu comecei a fazer para mim, seguindo uma orientação que eu recebi. E comecei a fazer para os meus pais. E hoje me acontece isso. E isso para mim foi um grande salto. Enorme, porque eu realmente não esperava. Foi uma surpresa das mais agradáveis. E quando eu pensei na minha mãe, como essa senhora de Cabobró, para quem não sabe, eu faço uma analogia assim. Nós precisamos acessar muitas informações. Tem gente que não precisa. Então não adianta a gente querer, né, que as pessoas saibam o que nós sabemos. Porque tem gente que não precisa. Porque ela já tem aquilo que é necessário para ela acender. Que é amor, compaixão, perdão, respeito.
E hoje eu vi essa senhora na minha mãe. Então, muitas vezes, a gente perde tempo demais com distrações. E aquilo que vem para o conflito, seja de família, seja lá do que for, é distração. Quando, há algum tempo atrás, eu me dei conta de que eu não precisava convencer ninguém de nada, de que eu não precisava de conflitos, a minha vida, eu posso dizer que mudou. A minha relação com os meus pais mudou muito desde que, na verdade, eu fiquei viúva. Mas ela se tornou muito mais profunda quando eu percebi que a lição era para mim com relação às revelações, a toda a sistemática da Matrix. Eu não tenho que obrigá-los a aceitar ou entender ou acreditar no que eu aceito ou acredito. E tá tudo bem. Eu faço dos momentos que eu estou com eles primeiro. Todos os dias eu falo com a minha mãe. Às vezes com o meu pai, depende de quem atende lá o telefone. Mas todos, e se não falaram, um dia, não existe a possibilidade da gente não se falar pelo menos uma vez. Porque se eu não ligar, com certeza ela vai ligar preocupada. Desde que eu, fui morar sozinha, todos os dias eu falo com a minha mãe. E eu não vejo a menor possibilidade de não dizer pelo menos um oi, tá tudo bem? Tudo bem. E nós fomos estreitando, essa convivência. Quando eu percebi que quem precisava exercitar a compaixão, o respeito, o entendimento era eu, tudo foi ficando mais claro. É claro que houve um momento que eu precisei riscar o chão, mas eu risquei o chão com respeito, sem afronta, sem conflito, porque não precisa. E quando eu passei a dizer aos meus pais que eu os amava e a abraçá-los com mais frequência, a coisa foi tomando outra proporção. Eu sei que existem relações que são mais complexas. Eu sei que existem relações onde a harmonização, vamos dizer assim, é mais desafiadora. Mas eu sei também que muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto, gente. Sejamos sinceros e francos. O querer estar certo. Eu não tenho que esperar nada. Eu não tenho que esperar atitudes, especialmente dos meus pais. O que eu quero fazer, eu faço. Meus pais não cresceram ouvindo elogios. Eu tenho certeza disso. Então, eu hoje os elogio. Quando na quinta-feira a Dinara falou da criança ferida, de nossos pais, pela primeira vez eu parei para pensar, gente, um dia eles foram crianças e eles também foram feridos. E os meus avós também foram feridos. E os meus bisavós foram feridos. Todo mundo foi ferido um dia. Eles não tiveram a oportunidade de curar a sua criança ferida. Nós temos. E curar a criança ferida é acolher essa criança e também fazê-la entender que ela cresceu e se tornou o que nós somos hoje. A minha criança sou eu. E se lá atrás um dia os meus pais precisaram ser duros, enérgicos,
Foi necessário. Aliás, eu acho que as crianças de hoje são criadas com muita moleza para o meu gosto. Eu mesma, Deus não dá asas à cobra, com certeza. Eu acho que existe uma distorção muito grande no sentido do que é educação. Nós fomos criados por pais que muitas vezes, eu vou dizer que eram até excessivamente enérgicos, mas nós nos tornamos o que nós somos hoje. Pessoas de caráter, pessoas íntegras, honestas. E tirando, vamos dizer, alguns exageros, eu agradeço aos meus pais por terem me dado a criação que me deram. Se eu sou o que eu sou por causa deles. Com o tempo, outras pessoas chegaram e foram agregando na minha vida e, vamos dizer assim, eu fui me lapidando. Mas o círculo familiar, minha gente, eu estou até saindo um pouco da dinâmica aqui do Silvio, mas o círculo familiar, com certeza, fomos nós que escolhemos. Eu escolhi minha mãe, eu escolhi meu pai, eles me escolheram como filha, os nossos planos individuais se cruzam, escolhemos meus irmãos, tudo bonitinho. A partir do momento que encarna e corre por nossa conta. Eu tenho a escolha de ficar remoendo coisas que já passaram, coisas que eles me disseram que eles nem sabem que me magoaram, coisas que eu disse que eu também não sei que eu magoei. Eu não posso mudar o que está lá atrás, mas eu posso fazer diferente hoje e eu faço. Porque os momentos que eu tenho com os meus pais hoje são momentos de muito mais qualidade. São momentos em que a gente realmente compartilha. Eu sei que tem gente que às vezes vem aqui nos comentários e fala umas coisas, né, com relação aos pais, às mães, que são verdadeiros carrascos. Eu entendo o que vocês estão dizendo e eu sou solidária. Mas, gente, desculpa. São planos de alma que se cumprem. E se vocês acham que é muita frieza da minha parte, eu sinto muito. Não é uma questão de frieza. É a realidade. O que fazer com isso? Cada um de nós é que sabe. Quando a gente fala de uma técnica como um Ho'oponopono, para muita gente isso é besteira. Imagina que falar 4 frases vai resolver alguma coisa. Não vai. Se você não acredita, não vai mesmo. Porque o que move um Ho'oponopono é a intenção. Nada mais do que isso. Então, o que é besteira para você, para o outro é cura. Acho que quando a gente não acredita numa coisa, a gente não tem o direito de desqualificar a crença do outro, de diminuir a crença do... Cada um acredita no que quer ou desacredita do que quer. Talvez a gente se sinta muito ofendido com tudo. E se a gente começar a pensar que às vezes a pessoa fala sem a intenção de magoar, as coisas têm condições, né? As coisas têm condições? Tudo pode fluir de uma forma mais tranquila. Eu acho que chega uma fase da vida da gente que a gente precisa priorizar o que é importante de fato. E se por um lado nós fomos manipulados para viver no conflito, de outro nós já temos consciência suficiente
para sair dessa manipulação. Eu, quando estou com os meus pais, nós não conversamos de assuntos que nós sabemos que não vai nos levar a nada. E existe um respeito muito grande de todas as partes. Eu me lembro que um dia eu, conversando com o meu pai, no final do ano a gente, eu não vou dizer discutiu, mas eu me exaltei. E imediatamente, quando eu vi o que eu tinha feito, eu parei, silenciei, entendi e me desculpei. Porque eu entendi o que ele queria me dizer. Ele não entenderia o que eu queria dizer. Até porque as minhas teorias são improvadas, não improváveis, improvadas, se é que essa palavra existe. Então eu precisei me colocar no lugar dele como um pai preocupado e entender que eu não tinha o direito de dizer o que eu disse. E me desculpei. Dei um abraço, disse que o amava e ele também. E ficou tudo bem. Nossos pais provavelmente também não cresceram ouvindo eu te amo. Eu já falei do eu te amo aqui. E eu sei que para muitos é difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que essa expressão tem o poder de transformar relacionamentos. Quando se fala, né, do amor como um pilar da ascensão, fica muito claro. Porque muitas pessoas antes, endurecidas, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que se derretem, não é? Quando recebem uma declaração sincera de amor. E se os nossos pais foram tão feridos quando pequenos, e olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que para a maioria de nós, os nossos pais foram muito mais feridos do que nós. Basta olhar a vida que eles tiveram. É lógico que à medida que, né, as novas gerações vão chegando, a própria questão da tecnologia vai facilitando muita coisa. Nossos pais, né, de muitos de nós, e os meus estão nesse grupo, saíram de casa muito cedo para tentar a vida fora. Para trabalhar, né, em construção civil, como doméstica. Meu pai veio para São Paulo para trabalhar, né, na construção civil, depois se tornou zelador. Minha mãe sempre trabalhou de doméstica, quase 40 anos. E foi assim que eles nos educaram, a mim, ao meu irmão, a minha irmã. Com exemplos de honestidade, com exemplos de respeito ao próximo. Nós temos as nossas divergências de opinião e em alguns pontos de visão de vida, mas nós nunca faltamos com respeito. Porque em casa sempre houve algo que hoje eu não vejo em muitos locais, muitos lugares. Hierarquia é necessária. É muito necessária. Mas não é essa a temática aqui do texto, né? Aqui é a questão das relações. Então, nós escolhemos os nossos familiares, sim. E se nós escolhemos, existe um propósito. Seja o resgate, seja a sintonia, não importa. O que importa é que nós podemos fazer dessas relações o melhor.
Vamos supor, eu tenho boa vontade de querer uma boa relação com a pessoa. Ela não quer. Ainda assim, você não precisa entrar em conflito. Não permita que a guerra do outro afete a sua paz. E observe. Às vezes, a gente olha, né, para um familiar, para um pai, para uma mãe, sei lá, e pensa assim, poxa vida, né? Essa pessoa é tão intransigente. Você já parou e olhou nos olhos dessa pessoa e conversou com ela, olho no olho, perguntando das dificuldades dela, da vida dela? Um papo como você tem com um amigo? O que eu quero dizer? Às vezes, essas pessoas têm esse comportamento porque no fundo, o que elas buscam é acolhimento. Talvez da forma errada, eu não vou discutir isso, porque talvez ela não saiba fazer de outro jeito. Talvez ela não tenha a sensibilidade de sentar, chamar para conversar. Talvez não tenha. Mas nós temos. E quando isso vem para o nosso caminho, será que não é hora da gente colocar isso em prática? Não tenha medo ou receio de expressar seu amor pelas pessoas no seu entorno. Considere a possibilidade dessas pessoas serem como são, porque elas não sabem ser de outra forma. Isso não quer dizer que elas não amem, que elas não sintam. Não tem nada errado nos planos de Deus. Nós somos co-criadores da nossa realidade, sim. E eu digo que se nós estamos em harmonia, sim, o entorno se harmoniza também. Não tem o famoso quando um não quer, dois não brigam? Há momentos em que a gente precisa, de repente, né, serenar, ficar mais quieto, para no momento seguinte falar. E é importante falar. Falar, conversar. Deixar de lado um pouco aquela coisa, né, Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, gente. Quando a gente tem um atrito, não espera muito tempo para resolver, não. Porque a energia despendida nisso é tão grande. Outra coisa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Num instante, a vida da gente é totalmente modificada. E ficar remoendo coisas que a gente tem a possibilidade de resolver não é legal. Portanto, esse texto do Silvio acabou vindo num momento, né, em que eu tive aqui como compartilhar com vocês algumas coisas, né, da minha própria vivência. Mas ele traz muitos questionamentos aqui que são importantes serem revistos, né? Será que a gente já não bateu? Porque a gente sempre acha que só a gente apanha. Será que a gente não bateu nos pais, nos filhos, né? Para quem tem, não é meu caso. E se a gente bateu, será que a gente já se perdoou ou a gente fica remoendo? Poxa, porque eu disse, porque eu fiz, porque eu falei. Por isso que eu estou dizendo, se há algum conflito, procure resolver. Não fica se martirizando, se culpando. Faça o que precisa ser feito de coração, aberto. Não importa essa coisa de estar certo, esquece isso, gente. Isso é bobagem, hoje em dia é bobagem. A nossa missão aqui, de fato, é amar. É se melhorar. Isso não quer dizer que a gente vá deixar as pessoas abusarem da gente. Não é isso. Como eu disse, para tudo existe limite. Mas se eu tenho o entendimento que eu tenho hoje, eu tenho total condição de entender
o que é abuso e o que não é abuso. E na grande maioria das vezes é uma coisinha assim que dá para se resolver. Resolva. Não espere o tempo passar de fato. Essa coisa de ficar remoendo, inclusive, nos leva a trabalhar o perdão, mas principalmente o auto-perdão. E quando a gente trabalha quando a gente exercita o perdão, a gente se libera de muitos pesos. E a gente percebe o que de fato é importante carregar na vida. Tem uma frase que diz: só o amor constrói, e é verdade. Fora isso, não é mais tempo de ficar remoendo certas coisas, arrastando certos pesos. A gente já está numa outra fase, gente. Você vê, né? Tem um questionamento aqui. Será que seríamos felizes se nossos pais ou filhos fossem outros? Provavelmente seria a mesma coisa, gente. A gente compara, como disse, né, a Ângela, a gente tem a mania de comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Isso é um comparativo completamente furado. Todo mundo tem palco e todo mundo tem bastidores. A gente não tem nem que comparar, porque a gente sempre se nivela por baixo. Cada um nasceu onde precisava nascer. Chico Xavier falava muito disso. Estamos no lar que precisávamos estar, nas condições que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Eu acredito que se a gente trabalha o entendimento e a aceitação dessas questões, fica muito mais simples de entender certas coisas. Eu acredito que essa lição da criança interior, principalmente, olhar para os nossos pais e os nossos avós, os nossos antepassados, como seres que também foram feridos, nos tira até do papel de vítima. Porque nos iguala. Se nós fomos feridos, já vem lá de trás. Aquelas gerações foram passando uma para outra. Eu não preciso ferir a próxima. E se eu ferir, eu tenho condições de corrigir. Eu acho que, como eu digo, né? Nós nunca tivemos tantas possibilidades e ferramentas na mão para trabalhar a cura. Se trabalhe. E realmente, não perca tempo remoendo coisas que só drenam a tua energia, que só apertam, né, o teu coração. Você não precisa disso. Não há vergonha nenhuma em dar o primeiro passo. Aliás, não há vergonha nenhuma quando se age com amor, independente do que for. É tempo de ser feliz, viver em paz e não ter razão, porque cada um carrega a sua verdade. E ninguém precisa aceitar a verdade do outro. E digo mais, a paz aqui de dentro, ela se reflete lá fora. Então, se de repente existe algum conflito, né, no nosso entorno, é interessante a gente verificar se não existe algum conflito interno. Pode ser um espelho, pode ser um parâmetro, pode ser algo que esteja chamando a nossa atenção para que a gente possa se curar e se corrigir de algo que está conflitando dentro de nós. Mas que a gente possa, né, entender, avaliar, refletir sobre essa mensagem, sobre mensagens que falam aí do círculo familiar, para que a gente possa cada vez mais se harmonizar, harmonizar o nosso entorno. Porque, gente, independente de qualquer coisa, é muito bom você conviver
num círculo familiar amoroso, harmonioso. Não adianta dizer que não. É sim, porque família, querendo ou não, é uma base importantíssima para o nosso desenvolvimento em todos os níveis. Certo, criançada? Que tal um Ho'oponopono para limpar tudo isso? Usem e abusem desta ferramenta fantástica e realmente extraordinária. Tá bom? Silvio, meu querido, um grande beijo para você. Gratidão pela reflexão. Trabalhemos, 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 né? Um beijo para vocês, crianças. Fiquem com Deus. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.